Ok, meninos, voltando, nós vamos ter agora uma aula de ciências, tá bom? Pega o seu livro na página 254, tá bom? E o assunto de hoje é separação das misturas. Separação das misturas. E a gente vai ler esse conteúdo, tudo bem? Nós vamos entender um pouquinho sobre a catação, a filtração, a evaporação e a peneiração. Então pega aí o seu livro para a gente ler esse conteúdo. Lá vai. Tudo bem? Pegou aí seu livro? Vamos começar então a leitura. Separação das misturas. As misturas podem ser separadas por meio de diferentes métodos. Veja a seguir alguns exemplos. Catação. A catação é utilizada para separar misturas heterogêneas dos componentes no estado sólido, como grão de feijão com impurezas. Isso é um exemplo clássico de catação. Você consegue separar os componentes daquilo que não é utilizado no feijão do feijão, né? Aquelas impurezas, você faz essa separação. Outro processo de catação que é utilizado também, gente, é no processo de reciclagem. Você verifica isso muito bem. No processo de reciclagem é retirado aquilo que vai ser utilizado para ser reciclado do material que não é utilizado. Tudo bem? E isso é um processo de catação. Só é possível porque este material está no estado sólido. Tira aquilo que é utilizado daquilo que não é. Tudo bem? Então nós temos mais esse exemplo aí de catação, tá? A separação por meio da catação pode ser feita manualmente ou com auxílio de pinça. Tudo bem? Pode ser manual, né? Ou com uma pinça. Beleza? Agora nós vamos ver o outro, que é chamado de processo de filtração. Acompanhe a leitura. A filtração é utilizada para separar componentes líquidos de componentes sólidos. Ela é feita utilizando filtro de papel ou tecido de componente com furos que possibilitam a passagem dos líquidos e retém os materiais sólidos. Um exemplo ocorre ao fazer o café, quando o líquido é filtrado e o pó fica retido no filtro. Tá, nós temos esse exemplo aqui do caso do café. Você também tem aqueles laboratórios químicos que eles utilizam também esse processo de filtração, tudo bem? O material sólido fica retido e o material líquido pode passar aí no caso. Mas nós também temos uns outros tipos de filtração, tá, gente? Esse aqui, no caso, é o sólido retido e o líquido que passa, no caso aí. Dei dois exemplos. Mas tem um outro exemplo também de filtração, que a gente pode ver esse processo de filtração no ar-condicionado, que existe um filtro. Você também pode ver esse processo de filtração no aspirador de pó, que também tem um filtro, tá bom? Mas não passa líquido ali, tá bom? Mas você pode ver que é um processo também considerado como filtração. Tudo bem, gente? Deu para entender? Mas no teu livro aqui ele está falando justamente de componentes líquidos de componentes sólidos. Eu estou dando esse exemplo para você verificar que não necessariamente só tem esse tipo de filtração, pode ter outros tipos de filtração. Beleza? Continuando, a evaporação. Assim como a filtração, a evaporação é um método de separação de uma mistura entre líquido e sólido. O sal de cozinha é obtido por meio desse método em locais chamados de salinas, que são reservatórios de água do mar construídos à beira-mar, onde ocorre a evaporação da água, separando-a do sal que continua no estado sólido. Então isso aí é clássico, é um exemplo bem fácil de você entender. Essas salinas, elas são construídas para a retirada do sal, né? Isso é, como ele já está dizendo aqui no livro, feito à beira-mar. E o que acontece nesse processo? O sol vai fazer o processo de evaporação. Ao evaporar, fica retida apenas a parte sólida, que é o sal, e a água evapora, tá bom? Esse processo vai ser chamado de evaporação. Tudo bem? Nós temos agora o último processo, que é chamado de peneiração. Peneiração, vamos fazer a leitura? A peneiração auxilia a separação de impurezas ou partes maiores de um material. Para este método de separação é utilizada a peneira. Nós temos diversos exemplos aí de peneiração, tá bom, gente? Quando você faz um suco,
né? Às vezes você tritura ali no liquidificador, né? Vou dar o exemplo, a acerola, todo mundo conhece, né? E você faz o processo de peneiração. As partes maiores ficam retidas e passa apenas ali o líquido, no caso, tá bom? Tem aqui o exemplo da pessoa peneirando areia em uma construção. Ele faz esse processo de peneiração para tirar as impurezas da areia, para poder utilizar ela na hora de rebocar, na hora de sentar o tijolo. Então ele faz esse processo de peneiração, retira as impurezas da areia para poder utilizar para fazer outras coisas. Tudo bem? Deu para entender que existem diversas formas de você utilizar esse processo de peneiração? Tudo bem, gente? Olha só, então esse conteúdo é bem simples, eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão fazer a atividade de vocês que está no livro. Não precisa você fazer a página 255, tá? É só fazer a página 256, tá? Porque isso aqui é feito, na verdade, na prática, é experiência, tudo bem? Então você faz apenas a página 256. E outro detalhe que eu esqueci de frisar para você é que na tua apostila, deixa eu pegar aqui, na tua apostila vem dizendo que o assunto é o ar. E não é, tá, gente? Foi erro de digitação. O assunto que você viu agora é separação das misturas, tá bom? Deu para entender aí? Então, gente, fiquem com Deus, um beijão, um abraço, fui!